E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu vim conversar sobre um tema específico. Eu vi nos comentários uma coisa que eu achei muito engraçada, para não falar intrigante, certo? Eu me importei como uma moradora de cá, em Portugal, e fiz um comentário bobo, sem grandes consequências, sem grande aprofundamento, como chamam cá, que o português do Brasil é um português arcaico, né? Daquele ainda ensinado na época da colonização e que aqui tinha sido um pouco modificado, português de cá. Isso são comentários que muitas vezes a gente ouve de portugueses, eu só reproduzi. Estava errada? Talvez, porque foi um comentário impensado, foi um comentário sem aprofundamento. Afinal de contas, eu não sou advogada nem doutora de nada. Eu sou apenas uma professora de artes e uma psicopedagoga e coach. E aqui, falando com vocês, eu não sou nada mais do que a Márcia, dando minhas opiniões, certo? E nessa conversa informal com meu colega, em que esse comentário saiu, as pessoas ficaram fazendo uma polêmica e tal. Não sabia nem que ia gerar isso tudo, tá? Eu vou explicar agora meu real pensamento, tá? Se você for a pesquisas, você vai encontrar sempre pessoas defendendo lá ou cá como se fosse uma competição. Gente, primeiramente, isso não é uma competição, tá? Segundo, ambas as línguas, digamos assim, ambos os portugueses foram modificados pelo tempo. E talvez sim, o Brasil tenha sofrido mais modificação, por quê? Porque além dos próprios acordos ortográficos a qual o Brasil sempre seguiu, ainda tem a questão das colonizações, que ainda lá, Brasil, no meu ver, ainda é uma colônia, mas agora é uma colônia de vários países, certo? De várias origens. E isso terminou gerando uma diversidade linguística, fonética, morfológica, enfim, ortográfica, tudo faz, tudo muito forte. E assim, além de tudo, temos dentro do próprio Brasil, que o Brasil é enorme, diferenças regionalísticas, né? De sotaque, que é da pronúncia, da questão das gírias usadas em cada lugar. Já em Portugal, Portugal sempre seguiu também os acordos ortográficos, menos o último, que às vezes segue, às vezes não, tá? Isso, desculpem, eu tô dando a minha opinião e também baseado em muitas leituras que eu já fiz sobre o tema, ok? O último acordo ortográfico ele não tá seguindo na sua totalidade e tem pessoas que nem concordam com ele. Mas assim, tem razão quando eles falam que a gente não perdeu algumas palavras que nos foram ensinadas lá no princípio, porque quando a gente fala farmácia, a gente não escreve mais o PH, mas assim com F, a gente perdeu, mas a pronúncia continua a mesma, certo? Então, para eles que estão vendo de fora, afinal de contas, cada um na sua cartilha, certo? Não percebem que realmente houve diferenças, tá? Mas quando eles falam recepção, aqui eles falam recessão, eles tiraram P. Já a palavra correto, aqui continuou o C. Então, algumas palavras mantêm-se o dígrafo, outras não. Isso acontece com ambos os países. Então, na verdade, no meu ponto de ver, no meu ponto de vista, tem mais coisas em comum do que a gente imagina.
certo? Sendo que, como eu disse, cada um estudando sua cartilha. E eu acho uma coisa muito inteligente de que está sendo feito é que em alguns lugares, inclusive plataformas online, né? Tipo, você encontra isso no Windows quando você compra, em alguns aplicativos, você tem a opção de escolher se você quer o português brasileiro ou o português de Portugal. Ou seja, alguns lugares estão considerando as línguas como duas línguas. E aqui eu me pego às vezes falando, olha, porque eu não perdi o sotaque, né? Eu tenho influências de vários lugares que eu viajei. Mas aí eu me pego falando, olha, eu falo português do Brasil ainda, tá? Porém, percebo bem o português de cá. E às vezes ainda há interpretações, enfim. Eu estava uma vez até falando com a minha cunhada, beijo para ela no Porto, bem querida ela, uma reflexão que eu fiz. Poxa, eu vejo aqui os gringos chegando, né, o pessoal do resto da Europa que fala outras línguas, digamos, até mesmo quem fala inglês, e vejo o português se esforçando. Se ele fala, eu sei que o português fala várias línguas. Meu marido mesmo é português, fala umas 5 línguas, tá? Mas às vezes ele pode não falar aquela determinada língua, por exemplo, o alemão, um exemplo, tá? Mas ele vai se esforçar para entender e para ser entendido. Já chega um brasileiro, às vezes não é todo o caso, tá, gente? São, na verdade, as exceções, porque na maioria das vezes os portugueses atendem bem, recebem bem, nesse sentido, assim, com o turista. Mas eu vejo assim, chega aqui, né, um brasileiro, e há portugueses ainda que ficam irritados quando a gente explica que a gente não está entendendo certa palavra, ou simplesmente eles desistem da gente, tá? Eu perguntei para ela, poxa, por que isso acontece? Porque um turista brasileiro, às vezes, vai trazer mais dinheiro do que algum turista de outra parte. Porque a gente sabe que brasileiro é consumista, não pode estar em qualquer lugar, ele gosta de consumir. É um povo vaidoso, um povo que gosta de comer bem, enfim, e está acostumado, né, quando tem um certo padrão de vida, a conforto. Então o brasileiro gosta de passar bem, então por isso ele vai gerar bastante renda. E aí, e fora que também o Brasil também é turístico, então ele está acostumado com isso, ele está acostumado, até cobrado pelos amigos, às vezes traz lembrança do país que tu vai e tal. Então isso já é um gerador de renda e de cultura, né? Uma maneira de, enfim, espalhar a cultura de onde você tu estás. Aí eu perguntei para ela por que ela não se esforça tanto para entender o brasileiro ou para se fazer entendido, porque às vezes eles desistem e, enfim, de explicar e fazem, enfim, de uma forma mais rápida. Aí ela me falou, é porque alguns portugueses podem pensar que, se a gente que fala português entende eles, por que eles não estão entendendo a gente? Como se o brasileiro estivesse se fazendo, tá? Ela falou, enfim, pela opinião dela, que ela acredita que às vezes aconteça isso, como se o brasileiro quisesse brincar e estivesse fingindo que não está entendendo. Um aviso para vocês, portugueses. A gente, pelo menos eu vou falar pela maioria, às vezes a gente não entende mesmo, tá? Não ninguém está se fazendo, ninguém está fingindo. Realmente, claro que palavras soltas a gente até entende algumas. Outras são bem diferentes das que usadas lá no Brasil. Mas, assim, a gente tem dificuldade mesmo, tá? Com seriedade isso. E, assim, eu acho que vocês precisam entender que somos diferentes, são diferentes culturas e a língua, tá? E também, não, uma coisa que me incomoda, desculpa se algum português não entendeu o que eu vou falar agora, quando os portugueses falam que entendem a nossa cultura e nossa língua por causa das novelas ou por causa do que chega aqui nas músicas,
sinceramente, muita música que chega aqui eu não gosto, tá? Porque o Brasil é muito mais rico em música do que o que chega aqui. Nem, tem coisa que eu gosto, óbvio. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é e que as novelas que chegam cá não me representam. Porque eu nem assisto novela, nem assisto TV aberta. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre as mídias. E eu acredito que não represente muitos brasileiros, muitas famílias brasileiras, tá? Novela, música é feita para vender, ok? E eu sei que o estrangeiro, não só o português, os estrangeiros consomem muito, gostam muito e até de certa forma elogiam. E é isso que faz essa mola funcionar. Já disse uma vez, só há comércio quando há comprador, ok? Mas, sinceramente, Brasil é muito mais rico que isso. O Brasil tem muita coisa ruim? Tem. Mas, às vezes, não é porque só chega aqui coisa ruim que o Brasil é ruim. O Brasil tem muita coisa boa também, tá? Assim como nenhum lugar é perfeito. Se calhar, um lugar que eu admiro muito, o Canadá, por exemplo, que esse sim é primeiro mundo, não é perfeito. Tem lugares lá, por exemplo, que são muito frios. Então, claro que, infelizmente, o Brasil, uma vez eu falei isso também em outro comentário com um seguidor. Gente, quando a gente fala que o imigrante brasileiro vai passar muita dificuldade, não é porque a gente quer alterar a cultura de cá ou quer transformar Portugal em Brasil. E sim porque quem vem geralmente tem um padrão de vida bom. E quando se tem um padrão de vida bom lá no Brasil, se tem certos luxos, certo conforto, uma vida social muito agitada, certo? E aqui não vai encontrar isso. Vai encontrar uma realidade como de qualquer imigrante. O português mesmo já foi e ainda é imigrante em vários outros países. E devem saber do que eu estou falando, tá? Então, na verdade, claro que se deve haver respeito, mas se deve ter o pé no chão e saber do que vai encontrar. Porque nem tudo é perfeito, nem tudo é ilusão, ok? Mas, hora nenhuma a gente quer transformar um lugar no outro, até porque se as pessoas assistem os vídeos, buscam os vídeos e querem aprender sobre o lugar, é justamente porque querem se adaptar a ele, tá? Mas não significa que não vão sofrer em algumas áreas. E a saudade é a maior delas, com certeza. E a adaptação cultural também tem a ver em se adaptar nessas pequenas coisas. De que aqui, por exemplo, a gente não pode ter empregada doméstica. Uma coisa que é muito comum o pessoal de classe média ter. Uma diarista, enfim. E olha que as leis trabalhistas lá funcionam. Tipo, elas têm direito a como um empregado normal. A gente tem condições de pagar. Aqui a gente não vai ter. Não se esqueçam, meus queridos e amados seguidores, que muita gente está fugindo do Brasil não é da situação econômica, e sim da violência, ok? Porque eu garanto que se fosse por uma questão de situação econômica apenas, muita gente ainda ficaria lá, tá? E quando se vem para cá, é porque se adquiriu o direito de estar cá, tá? Não é um favor. É sim um direito, assim como vocês, né? Ou gente também de outros países chegam ao Brasil, são bem recebidos e adquirem o direito de viver lá. E tem portugueses que amam o Brasil, tá? E eu acho que essas idas e vindas são de ambas as nacionalidades e de outras mais, né? Até a própria imigração, a maior parte nem vem do Brasil, vem de outros países, certo? Mas é porque a gente, justamente por querer se adaptar melhor, é que a gente compartilha as nossas vivências e as nossas opiniões, tá? E as experiências são diferentes, ok? Um grande beijo, não esqueçam de curtir, certo? Muito obrigada por estar me acompanhando, pelo apoio, pelo carinho, pelo amor, porque eu faço isso com muito amor também. E se subscreva se não ainda ter feito,
Um grande beijo.